Eu acho que nós temos que dar mais visibilidade, temos que dar mais transparência e levar informação às pessoas com relação às demências, que é uma doença que está sendo crescente, as pessoas estão vivendo mais e, em decorrência disso, nós estamos tendo muitas doenças com implicações neuropsiquiátricas, neuropsicológicas, e a principal entre elas é a demência. Quando nós abordamos o termo demência, nós temos várias outras formas de demência. A mais conhecida é a demência de Alzheimer. 60% das demências são do tipo Alzheimer, porém, nós temos outras 40%. E o que é interessante fazer o relato com o ocorrido, com esse caso do Gilson, é que alguns tipos de demência podem sim apresentar quadros de agressividade, quadros de psicose. E a primeira delas é a doença de Alzheimer. Mas uma das principais características da doença de Alzheimer para manifestar agressividade, violência, seria numa fase mais evolutiva, numa fase mais tardia da doença. E depois outras duas demências também já muito conhecidas, muito bem descritas, são demência frontotemporal. Essa sim tem uma característica comportamental de agressividade, e a demência de corpo de Levy. Então essas três demências provavelmente elas têm uma tendência de maior agressividade. A de Alzheimer, principalmente pela perda de progressão da memória, uma perda lenta, progressiva, você vai perdendo a memória para acontecimentos recentes e progressivamente você vai perdendo também para lembranças do passado. E às vezes essa perda de memória gera uma condição de insegurança, de medo, de desconforto para o paciente, fazendo com que ele apresente quadros de agressividade, indefesa própria, né? Ele cria uma situação, você está aqui me entrevistando e eu não vejo isso como uma entrevista, eu vejo você como um agente federal aqui que está querendo me prender e eu de uma forma reacionária vou agredi-lo. E também características de criar situações. Estão me roubando, estão querendo me envenenar. Então, essa é uma característica assim, bastante preponderante da demência de Alzheimer. Já a frontotemporal, também há manifestação de declínio de cognição, porém com uma característica afetiva, de personalidade, de agitação e de agressividade. Justamente por ser uma demência com um comprometimento frontal. É uma degeneração do cérebro, da região frontal, que é responsável por essa característica de controlar o nosso comportamento, o nosso temperamento. Então, muitas vezes confundida com a demência de Alzheimer, mas pela postura agressiva, presume-se que seja uma demência frontotemporal. E a de corpus de Levy também é uma demência, todas com as mesmas características de declínio de cognição, porém com um agravamento que seria, no caso, a agressividade, que talvez possa ser o que tenha ocorrido com a mãe do nosso querido Gilson. Doutor, nós não temos nenhum laudo, né, da mãe do Gilson que comprove algum tipo de demência, mas ele relata esses comportamentos, né, doutor? E quais são as principais, as primeiras, né, características, os primeiros sintomas que os familiares podem começar a perceber de uma pessoa que está tendo essas características de um início, né, de um Alzheimer, de uma demência, que já está começando a causar esse tipo de problema? A demência, há descrições de que a demência pode começar até entre a quarta e a quinta década de vida. Então você vê a particularidade dessa doença, como ela pode começar a dar sinais de evidências já de parte bem jovem, né, na nossa fase. Mas o que predominantemente caracteriza é a partir dos 60 anos. E são coisas corriqueiras, atividades assim de funções cotidianas, funções executivas. Você começa a encontrar dificuldade para cozinhar, você começa a encontrar dificuldade para fazer um serviço de banco, você começa a perder interesses por leitura, interesses por hobby, coisas que você sempre gostou de fazer, você começa a ficar meio distante, você começa a ficar meio antissocial a essa condição. E, obviamente, quando
tem-se uma percepção mais aguçada da doença é quando a pessoa realmente ela começa a ser repetitiva, ela começa a esquecer dos seus horários, das suas atribuições, dos seus compromissos. Então, é nesse momento que é dado o start, que leva a família, muitas vezes, a perceber, o meu pai, a minha avó, não está legal, a cognição está acontecendo alguma coisa, mas a percepção, aí entra a importância de divulgarmos, né, a precocidade, a forma de prevenirmos essa doença. É muito importante, essa doença tem mais de um século já de descoberta, e até hoje nós não temos uma cura, mas nós temos um tratamento. E esse tratamento, ele pode ser feito, esse diagnóstico, ele pode ser feito precocemente, desde que haja isso, haja informação, haja visibilidade, haja espaços como esse, que eu acho maravilhoso, para a gente poder propagar isso para as pessoas e aí sim, antecipadamente, começar a desenvolver atividades intelectuais, políticas públicas, atenção à saúde básica, à saúde primária, para poder melhorar a qualidade de vida, não só do paciente, Rafael, mas principalmente do familiar. Eu via nos comentários, se você me permite, me ousa falar, Caio, Nani, com relação a algumas pessoas julgando a atitude do filho. Eu acho que é uma condição que só quem passa é que sabe. Por isso que essa doença precisa, eu já vi casamentos serem desfeitos porque o filho muitas vezes depositou o tempo para cuidar do pai. Eu já vi pessoas abandonarem o trabalho para poder se dedicar ao pai. E no final, o que você acaba vendo é sempre muito trágico. O final dessa doença, ela é muito trágico. Eu falo que a doença de Alzheimer, ela não rouba só a nossa memória, ela rouba a nossa personalidade, nossa individualidade e, principalmente, as pessoas que nós convivemos, que nós conhecemos e que nós tanto amamos. Como que a gente faz a diferença de um idoso, né, uma idosa que já tem um comportamento natural de ser uma pessoa mais rude, mais ríspida, né, mais nervosa, para uma pessoa que era uma pessoa tranquila e de repente começa a ter esse comportamento já indicando a demência, né, o Alzheimer. Então a gente tem duas características diferentes de pessoas, uma pessoa que já era bastante nervosa, que tem esse comportamento, e uma outra que é uma pessoa, vamos dizer, até tranquila e começa a apresentar esses sinais. Como que a gente faz essa diferença? A diferença basicamente é a história da família. Não existe, Caio, não existe ainda nenhum marcador bioquímico, não existe nenhum exame de imagem que possa nos dar com clareza e com firmeza o diagnóstico da demência. A maior informação que nós temos para poder chegarmos a um diagnóstico são os testes que nós aplicamos, são testes neuropsicológicos que vão avaliar desde a parte comportamental dessa pessoa, se ela é depressiva, se ela tem ansiedade, se ela tem insônia ou se realmente ela está tendo um declínio da cognição. Existe uma característica, Caio, muito importante nesses pacientes demenciados, que é essa condição da razão, né? Enquanto você tem a memória, você tem a sua personalidade. Eu vou ter o consenso, eu vou ter o bom senso de chegar aqui e de não falar o que eu estou pensando ou o que eu estou querendo. E isso vale para minhas atitudes, para meu temperamento. Muitas vezes eu sou uma pessoa ríspida, nervosa, agitada, agressiva, e isso, por incrível que pareça, é uma característica da demência. Você percebe que pelo histórico familiar, né, dos filhos, é que essa pessoa era calma, era pacata, era tranquila. De repente, durante a progressão, ela começa a se tornar agressiva, impulsiva, mal educada, ríspida. E o mesmo acontece também com aqueles pacientes que eram agressivos, que eram nervosos, que eram agitados, passam a ter um comportamento mais pacato. Ou, do contrário, também é uma realidade. Pacientes que já tinham um temperamento, gênero, personalidade difícil, com certeza, com a perda do domínio do controle,
essa exacerbação de comportamento, ela melhora muito. Então, a história pregressa é muito importante. Saber se você sempre foi... Tem gente que esquece, Caio. Tem gente que sempre foi esquecida, desatenta, dificuldade de concentração. Por isso que a história bem feita é muito importante. Por isso que os testes neuropsicológicos são muito importantes. Porque eles vão poder... Eu não conheço você na sua intimidade. Então, esses testes vão me dar parâmetros, vão me dar diretrizes para mim saber se esse seu quadro comportamental de ser nervoso é normal ou ele está exacerbado pela doença. Educadora.